Você sabia que a imigração de brasileiros para o Canadá é relativamente recente, mas cresceu de forma muito acelerada nas últimas décadas? Hoje, são milhares de brasileiros vivendo aqui, trabalhando, estudando e construindo uma nova vida. Mas essa história não começou agora. E entender como tudo começou pode te ajudar a tomar decisões muito melhores se você pensa em vir para o Canadá. Porque uma coisa é ver o Canadá de fora. Outra coisa é entender o que realmente trouxe tanta gente para cá e o que acontece depois que você chega. O Canadá é um país construído por imigrantes. Desde o início do século XX, o país já recebia pessoas de diversas partes do mundo, principalmente da Europa, como Reino Unido, Itália, Alemanha e França. Essas pessoas ajudaram a construir a base econômica e social do país. Mas foi a partir dos anos 60 que o Canadá começou a estruturar melhor a sua política de imigração. Foi nessa época que surgiu o sistema baseado em pontos, que existe até hoje, avaliando fatores como educação, idioma, experiência profissional e idade. Esse sistema foi um divisor de águas, porque ele tornou a imigração mais técnica e menos baseada apenas em origem. Mesmo assim, o número de brasileiros ainda era muito pequeno durante os anos 80 e 90. O Brasil, naquela época, não tinha uma cultura forte de imigração para o Canadá. Quem vinha, geralmente vinha por curiosidade, intercâmbio ou oportunidades muito específicas. A partir dos anos 2000, começa uma mudança importante. O Brasil passa por momentos de instabilidade econômica, variações cambiais e insegurança em algumas áreas. E, ao mesmo tempo, o mundo começa a ficar mais conectado. Viajar, estudar fora e buscar oportunidades internacionais começa a se tornar mais comum entre os brasileiros. E o Canadá entra com força nesse cenário. Por quê? Porque é um país seguro, organizado e com políticas claras de imigração. O intercâmbio vira a principal porta de entrada. Milhares de brasileiros vieram estudar inglês ou francês, principalmente em cidades como Toronto, Vancouver e Montreal. E muitos começaram a perceber uma coisa: talvez desse para ficar. E aí começa um movimento muito importante. Pessoas que vieram temporariamente começam a buscar formas de permanecer no país, seja mudando de status, entrando em programas de estudo mais longos ou tentando oportunidades de trabalho. Esse movimento foi o que começou a criar a base da comunidade brasileira aqui no Canadá. Na década de 2010, esse movimento se intensifica ainda mais, e aqui acontece uma mudança importante. A imigração deixa de ser só tentativa e passa a ser planejamento. O Canadá começa a atrair não só estudantes, mas também profissionais qualificados. Programas como Express Entry tornam o processo mais estruturado e previsível. E os programas provinciais começam a buscar profissionais específicos, dependendo da necessidade de cada região. Além disso, os colleges ganham muita força, e isso muda completamente o jogo. Porque o modelo de estudar e trabalhar ao mesmo tempo passa a ser uma estratégia real de imigração. E isso se torna extremamente popular entre brasileiros. Muita gente começa a vir já com um plano: estudar, trabalhar, ganhar experiência canadense e depois aplicar para residência permanente. De 2015 até hoje, a imigração brasileira para o Canadá cresceu de forma significativa. E isso não é só percepção. Isso aparece nos números. O número de estudantes internacionais brasileiros aumentou bastante. O número de brasileiros buscando residência permanente também cresceu. E o Brasil passou a ter uma presença muito maior dentro da comunidade imigrante no Canadá. Hoje, você encontra brasileiros em praticamente todas as áreas: construção, tecnologia, atendimento, logística, saúde, serviços. E também em diferentes níveis, desde quem acabou de chegar até profissionais já estabelecidos. Esse crescimento tem relação com o momento do Brasil e com a estratégia do Canadá de atrair imigrantes para sustentar sua economia. Mas por que tantos brasileiros estão vindo para o Canadá? A resposta não é única, são vários fatores. Trabalho.
O mercado de trabalho canadense é mais previsível, as regras são claras e, em muitos casos, o esforço é melhor recompensado. Mas isso não significa facilidade, principalmente no início. Educação. A educação é uma das maiores portas de entrada e também uma das maiores oportunidades, mas também exige investimento alto e planejamento. Qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, não é só dinheiro, é segurança, é poder andar na rua tranquilo, é ter serviços que funcionam, é ter previsibilidade. Estabilidade. Muita gente vem buscando estabilidade, principalmente para a família. Um ambiente mais organizado, com menos incerteza. O perfil do brasileiro que imigra para o Canadá mudou bastante. Hoje, muitos já chegam com um nível de preparação muito maior. Não é mais uma aventura, é um projeto de vida. Mas ainda assim, ainda existem muitos desafios no caminho. E aqui entra a parte mais importante desse vídeo, a realidade. Porque morar no Canadá não é só coisa boa. O custo de vida é alto e continua aumentando. Aluguel, mercado, transporte, tudo pesa. O inverno pode ser extremamente difícil, principalmente para quem não está acostumado. Dias curtos, frio intenso, neve, isso impacta muito a rotina e até o emocional. E o começo pode ser duro. Muita gente chega e precisa aceitar trabalhos que não são da sua área. Precisa recomeçar, precisa aprender na prática como o sistema funciona. E nem todo mundo fala sobre isso antes de vir. Por isso que entender a história da imigração também ajuda a entender a realidade. A imigração brasileira para o Canadá evoluiu muito ao longo das últimas décadas, de um movimento pequeno e quase invisível para uma presença cada vez mais forte e relevante. Mas uma coisa não mudou. Quem vem preparado aumenta muito as chances de dar certo. Se você quer entender a vida real no Canadá, sem filtro, se você quer evitar erros e tomar decisões melhores, se inscreve no canal, porque aqui eu vou mostrar exatamente isso, o que funciona, o que não funciona e o que ninguém te conta. Canadá sem filtro. Aqui você vai ver o Canadá como ele realmente é.